Muita gente acredita que para emagrecer é preciso passar fome, mas esse sofrimento não te emagrece. Pelo contrário, só te sabota. A fome gera estresse, impulsividade e na primeira fraqueza você chuta o balde, larga a dieta e desiste de tudo. O segredo não é comer menos, é comer de forma inteligente. Hoje eu vou te mostrar 10 alimentos que saciam de verdade e fazem o peso ir embora sem sofrimento. Se inscreva no canal e vamos lá! Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Renata Molla, sou terapeuta de emagrecimento, especialista em comportamento alimentar. Passei por um longo processo de emagrecimento, eliminei mais de 45 quilos e aqui no canal eu te ajudo a se libertar do efeito sanfona e emagrecer de uma vez por todas. Antes de entrar na lista dos 10 alimentos, eu preciso te explicar uma coisa importante. Para emagrecer, nós precisamos promover o chamado déficit calórico. E para isso, nós temos que fazer uma restrição de calorias, justamente para o nosso corpo usar as reservas de gordura como forma de energia. E nesse contexto, quanto mais inteligente for a escolha dos alimentos da nossa dieta, mais a gente consegue promover a saciedade. Quanto mais saciedade na dieta, mais confortável ela fica, mais a gente consegue sustentar, mais a gente tem resultado. E não só o resultado do emagrecimento, mas a manutenção a longo prazo. Por isso, a saciedade, ela é um elemento fundamental de uma dieta de sucesso. E os alimentos que mais geram saciedade têm as seguintes características: ou eles têm um alto teor de proteína, ou eles são ricos em fibra, ou eles têm o que a gente chama de baixa densidade calórica, ou seja, eles têm pouca caloria em relação à sua porção. Isso quer dizer que a gente pode comer um grande volume sem ingerir muitas calorias. E quanto mais você tiver alimentos com essas características, mais confortável vai ficar a sua dieta. Então vamos lá, vamos para a lista. O alimento de número 10 é o pepino japonês. O pepino japonês ele tem na sua composição 95% de água. E isso faz com que ele tenha uma baixíssima caloria. Ele tem apenas 10 calorias em 100 gramas. Isso quer dizer que, além de ocupar um grande volume dentro do estômago, ele também nos mantém hidratada. Isso faz dele um alimento que você pode comer à vontade, porque as calorias são praticamente irrelevantes. Eu mesma descobri o pepino japonês há pouquíssimo tempo e eu acho um alimento muito coringa. Eu faço uma salada com ele, faço ele raladinho, coloco um pouquinho de creme de ricota com temperinho, às vezes coloco um milho, coloco uma abóbora cabotiã junto e dá um grande volume, às vezes dá um potão enorme com, sei lá, 70, 80 calorias. Então é um alimento muito coringa, seja para você fazer um lanche durante a tarde ou incluir durante o almoço, durante o jantar, ele aumenta muito o volume da refeição e ajuda demais na saciedade. O alimento de número 9, são três na verdade, é o melão, a melancia e o morango. São três frutas muito ricas em água e fibra, também com baixíssima densidade calórica. Elas têm em média na porção de 100 gramas só 30 calorias. Então também são frutas muito coringas para sempre ter cortada na geladeira, para colocar um lanche junto com uma proteína no meio da manhã, junto com o iogurte, enfim. São três frutas que também você pode comer praticamente à vontade, porque elas também geram muita saciedade. O alimento de número 8 é a minha favorita da vida, a abóbora. A abóbora também é super rica em fibras, baixíssima densidade calórica. Em 100 gramas de abóbora a gente tem cerca de 45 calorias. Então a abóbora, muita gente me pergunta por que eu não como arroz. E eu acabei adotando a abóbora como meu carbo de escolha justamente por isso. Eu posso comer muito volume de abóbora. Com as mesmas calorias que eu comeria, por exemplo, 100 gramas de arroz, eu posso comer 200, 230 calorias de abóbora. Então, para mim, eu acho muito vantagem. Além do que, eu gosto demais do sabor da abóbora, eu acho ela muito gostosa, além de ser um alimento muito versátil. Além de fazer ela no forno, como geralmente eu faço, com um pouquinho de páprica, orégano, sal, azeite, você também pode fazer um caldo, pode fazer ela grelhada, enfim. E também é um super alimento que gera muita saciedade. Alimento de número 7 é uma dobradinha, o brócolis e a couve-flor. Eles são da mesma família, também muito ricos em fibra, vitamina C e vitamina K. Também tem baixíssima caloria, 100 gramas de brócolis tem cerca de 25 calorias e a couve-flor tem só 19 calorias. Também são muito versáteis, dá para colocar junto de uma salada de folhas ou dá para fazer grelhadinho na manteiga, ele queimadinho. Tem até um vlog que eu mostro como eu faço o brócolis queimadinho na manteiga, dá para fazer com a couve-flor também, ou às vezes dá para fazer ele gratinado ou só cozido, enfim.
São alimentos muito versáteis que ajudam demais no controle da fome. O alimento de número 6 são os vegetais folhosos. E aqui entra todo aquele grupo de alface, rúcula, espinafre, repolho, enfim. Eu era uma pessoa que eu não tinha o costume, não fui criada comendo salada, foi uma coisa que eu fui me adaptando há alguns anos apenas. Eu amo muito a alface americana, então se você é uma pessoa que não está acostumada com folhas na dieta, começa pela alface americana porque ela tem um gosto um pouco mais suave e pode te ajudar nesse processo, assim como me ajudou. Depois que eu comecei a experimentar, comecei a incluir mais folhas na minha dieta, eu consegui deixar ela muito mais confortável. Então as folhas também são muito coringas, também tem um alto valor de fibras, tem muitas vitaminas e minerais. Então se você ainda não inclui folhas na sua rotina alimentar, eu te recomendo que você comece a experimentar, comece a adaptar o seu paladar, porque vai te ajudar demais. O alimento de número 5 é o iogurte natural desnatado, preferencialmente aquele de 2 ingredientes. Esse tipo de iogurte é rico em proteínas e probióticos que ajudam muito na nossa saúde intestinal. E ele também é um alimento muito coringa para a gente incluir nos lanches, seja no lanche da manhã, seja no lanche da tarde, junto com chia. A chia também é um excelente alimento que gera muita saciedade. A gente pode combinar o iogurte, a chia, uma fonte de proteína, alguma fruta, fica um super lanche que gera muita saciedade. Mas eu confesso que nem toda marca desse tipo de iogurte é gostoso, alguns são muito azedos, ficam meio empelotados, tem uma textura meio estranha. Então eu quero deixar uma recomendação, que é um iogurte que eu sou apaixonada, que é o da Danone, de 2 ingredientes, natural desnatado. Eu acho que ele tem uma textura muito gostosa. O potinho de 160 gramas tem 84 calorias com 9 gramas de proteína. Então é um alimento muito gostoso que vai te ajudar demais na sua dieta. E o alimento de número 4 é o feijão. O feijão combina proteína vegetal com alto teor de fibras. E a grande vantagem do feijão é que ele possui tanto fibras solúveis, que reduzem o colesterol e o açúcar no sangue, quanto fibras insolúveis, que auxiliam o funcionamento do intestino e nos dão saciedade. 100 gramas de feijão carioca cozido tem 76 calorias, com cerca de 5 gramas de proteína. E aí, obviamente, você pode comer ele junto com arroz durante o almoço, ou muitas vezes, para te dar uma outra ideia, o que eu faço às vezes é na janta, eu esquento o feijão, deixo ele um pouco mais aguadinho, como se fosse uma sopa, coloco um pouquinho de brócolis, coloco um pouquinho de clara de ovo para aumentar a proteína, coloco um pouquinho de milho e ele fica basicamente uma sopa. É uma refeição muito gostosa para comer, principalmente nos dias frios. O alimento de número 3 é a aveia. A aveia é um dos alimentos que mais geram saciedade. Ela é muito rica em fibras, principalmente uma fibra chamada beta-glucana, que é uma fibra solúvel que absorve a água do estômago e forma um gel que retarda o esvaziamento gástrico e deixa a gente sem fome por muito mais tempo. Pessoalmente, eu gosto muito de aveia, adoro comer um mingauzinho, principalmente de manhã nos dias mais gelados. Aqui no canal tem um vídeo em que eu ensino a fazer um mingauzinho que é muito coringa para a dieta de emagrecimento, mas também dá para comer junto com iogurte, com uma fruta, dá para fazer receita de bolinho, enfim, a aveia é super versátil. Também é um ótimo alimento para você manter na sua rotina alimentar. O alimento de número 2 é o ovo. O ovo é um alimento muito completo. Ele tem tanto a parte da gema, que é rico em gorduras boas e em vitaminas, quanto a parte da clara, que é riquíssima em proteína. Também é um alimento muito versátil, dá para você fazer o ovo cozido, dá para fazer mexido na frigideira, dá para fazer receita. Ele é muito coringa para vários contextos. Um ovo inteiro de mais ou menos 50 gramas, juntando a clara e a gema, tem cerca de 73 calorias, e 100 gramas de claras, mais ou menos as claras de 3 ovos, tem 52 calorias, com 11 gramas de proteína. Pessoalmente, eu gosto muito de usar tanto o ovo inteiro quanto as claras na minha dieta. Geralmente, de manhã, eu como uma pastinha de ovos, amasso um ovo inteiro com mais 2 claras para deixar uma refeição bem proteica, coloco um pouquinho de creme de ricota, como com pão ou com biscoito de arroz. Também uso as claras para comer junto com uma salada de alface, alface americana, claras, abóbora, ó, 3 dos alimentos que eu falei aqui na lista
são muito coringas para gerar saciedade. Então, é um baldão de salada delicioso, temperadinho e com pouquíssimas calorias, muito coringa para o processo de emagrecimento. E por fim, o alimento de número 1 é o peito de frango. O peito de frango é a proteína mais versátil, mais popular por emagrecimento, justamente por ele ser muito acessível e muito fácil de preparar. Então, basicamente, na minha dieta, eu faço ele grelhadinho durante o almoço, coloco um pouquinho de manteiga, faço ele na frigideira, ou às vezes deixo ele desfiado na geladeira para fazer um lanche, para fazer uma receita, para comer com uma torrada, com um biscoito de arroz, seja para compor uma refeição ou para fazer um lanche rápido. 100 gramas de peito de frango cozido tem cerca de 160 calorias com 30 gramas de proteína. Essa foi a lista completa. Se você incluir esses alimentos na sua rotina alimentar, você vai perceber como a sua dieta vai ficar muito mais confortável e você vai sentir muito menos fome e mais saciedade. Agora eu preciso te falar uma coisa importante. Saber esses alimentos já é um primeiro passo, mas se você quiser saber qual a quantidade de cada um deles encaixar na sua dieta, quantas calorias você precisa comer por dia para preservar o seu déficit calórico, quanto de cada macronutriente, proteína, carboidrato e gordura você deve comer durante o dia, eu te convido a conhecer o meu curso Método Domine a Sua Dieta. Lá eu te ensino como você mesma pode criar a sua dieta de emagrecimento, com muita autonomia, com muita liberdade, encaixando esses alimentos naturais que vão te dar mais saciedade, que vão te ajudar a controlar a fome, mas também como você pode incluir outros tipos de alimento, incluir um pão, um chocolate, outros alimentos que você goste de comer para deixar a sua dieta muito mais confortável e muito mais sustentável a longo prazo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, não deixe de conhecer. Comenta aqui embaixo quais desses alimentos você já tem na sua rotina alimentar e quais deles você vai buscar incluir a partir de agora. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like para o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E aproveitando, eu vou deixar um outro vídeo para você assistir em seguida. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as 3 frases que toda mulher que está no efeito sanfona repete sem perceber. Te vejo lá. Um beijo e até o próximo.